Você sabe o que aconteceu em 1998? Um monte de coisa aconteceu em 1998. Naquela época, gravadoras existiam, editoras e livrarias bombavam e as locadoras de vídeo faziam a festa do nosso final de semana. Straight. It's straight. Inclusive, foi naquele ano que nasceu o Google e a gente ainda usava o Windows 98. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa. Pois é, e foi nesse ano, em 12 de fevereiro, que foi promulgada a Lei Brasileira de Direitos Autorais, há 22 anos. Porra, tudo isso? Desde que a Lei de Direitos Autorais brasileira foi promulgada, o mundo passou por uma extraordinária revolução tecnológica. O streaming de música e de vídeo transformou completamente o mercado audiovisual, o acesso a serviços em nuvem e os livros digitais transformaram completamente a forma como nós consumimos conteúdo. A gente está vivendo em um momento chamado de economia do compartilhamento, que basicamente significa o uso da tecnologia da informação para otimizar o uso de recursos através da sua redistribuição, compartilhamento e aproveitamento de suas capacidades excedentes. Ou seja, se em 1998 a gente tinha um mundo onde a maioria dos modelos de negócio se baseava na venda e controle de cópias físicas de obras de arte, obras artísticas, há pelo menos 5 anos a gente vive um modelo econômico em que a propriedade de bens não importa tanto assim. Na verdade, o que importa é o uso desses bens. Agora, no lugar de aquisição e propriedade, o consumo de conteúdos artísticos, científicos, ocorre prioritariamente a partir das ideias de acesso e licenciamento. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. A Netflix e Spotify, por exemplo, surgiram há 10 anos como serviços armazenados em nuvem que permitem o compartilhamento de seu conteúdo entre os diversos usuários sem que haja transferência de titularidade desses bens. Bom, o acesso ao conteúdo e obras intelectuais se tornou muito fácil então, né? É verdade. Mas e aí, como é que a gente faz para proteger os direitos autorais das pessoas que fazem esse tipo de conteúdo? E como é que a gente faz isso sem restringir demais a atividade criativa e a disseminação desse conteúdo? De uma forma bem resumida, a gente pode dizer que a proteção dos direitos autorais tem duas finalidades básicas: proteger o interesse público na disseminação do conhecimento e das informações e, ao mesmo tempo, atender o interesse privado dos autores com a possibilidade, com a garantia desses autores, restringir ou proibir a circulação dessas obras. Tá, mas quem é que é considerado autor para a Lei de Direitos Autorais? Quem é essa pessoa? Para a Lei de Direitos Autorais brasileira, autor é a pessoa física responsável pela criação de uma obra de conteúdo artístico, científico ou literário. E, em princípio, o autor é titular tanto dos direitos morais quanto dos direitos patrimoniais sobre essa obra. Os direitos morais são exclusivos da pessoa física que produziu a obra e são inalienáveis e irrenunciáveis. Já os direitos patrimoniais, o direito de explorar comercialmente essa obra, eles podem ser transferidos. Vamos pensar nos Beatles, por exemplo. Os Beatles são titulares exclusivos das músicas que eles criaram, mas hoje não são titulares dos direitos patrimoniais sobre essas músicas. Os direitos de distribuição, adaptação, comercialização, etc. Esses direitos eram inicialmente da Apple Records e da EMI, e foram passando de pessoa a pessoa até chegar, por exemplo, no Michael Jackson. Ou seja, é possível que o autor transfira contratualmente os direitos patrimoniais sobre a obra que ele criou, permitindo a reprodução, a edição, a adaptação, a tradução, a distribuição, a criação de conteúdo audiovisual. Legal! Ou seja, é possível, por meio de um contrato, permitir que terceiros utilizem esse direito, desde que, evidentemente, a utilização desses direitos não violem direitos morais do autor. Por exemplo, a não menção do autor intelectual da obra nos casos de tradução, de adaptação, de produção de conteúdo audiovisual a partir de uma obra literária, etc. E também poderia violar os direitos morais do autor qualquer tipo de utilização da obra de modo a manchar a reputação do autor, do criador intelectual dessa obra. A transferência dos direitos patrimoniais ela é feita por contrato. E esse contrato ele pode ter por objeto tanto a cessão desses direitos patrimoniais,
num negócio que se assemelha bastante à compra e venda, e também pode significar o licenciamento do uso e da exploração desses direitos patrimoniais, numa figura que se assemelha bastante à locação. A transferência ainda pode ser feita a título singular ou a título universal. Ou seja, pode envolver parte da obra ou do conjunto de obras que é licenciado ou é cedido, ou pode envolver completamente essa obra. Tá, Cássio, beleza, mas todo tipo de obra é protegida pelos direitos autorais? Primeiro vamos definir o que é obra. Para a lei de direitos autorais, obras são criações do espírito humano que podem se manifestar por qualquer meio e que estão necessariamente fixadas em um suporte material ou imaterial. Por exemplo, obras audiovisuais, como programas de TV, novelas, vídeos online, gravações de som e composições musicais, obras escritas, como palestras, artigos, composições musicais escritas, obras visuais, como pinturas, anúncios, cartazes, videogames e programas de computador, e obras dramáticas, como peças musicais. E é importante prestar atenção, não recebem proteção de direitos autorais os esquemas, planos, regras, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos, textos legais e atos oficiais, informações de uso comum, como calendários, aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas em uma obra e, é claro, as ideias. As ideias, lembre-se, por si só, não são objeto de proteção de direitos intelectuais, sejam direitos autorais, sejam direitos de propriedade industrial. Muito embora você não precise fazer algum tipo de registro prévio de obras intelectuais, obras científicas e obras artísticas para ter a proteção de direitos do autor, é possível que você faça esse registro para provar anterioridade, por exemplo. Se você quer proteger uma música que você criou, você pode fazer o depósito dessa música na escola de música. Se for um desenho, uma ilustração, você pode fazer o depósito na Escola de Belas Artes. Se for um projeto de arquitetura ou de engenharia, você pode fazer o registro no respectivo conselho de classe. Enfim, apenas as marcas e as patentes dependem de registro prévio no INPI para que elas possam ser protegidas por direitos intelectuais. Nesse caso, a proteção é por conta dos direitos de propriedade industrial. Bom, isso é o que temos por agora. E de forma bem resumida, é claro. Ainda existe uma série de aspectos relacionados ao livre uso de obras artísticas, a domínio público, e que não convém neste momento trabalhar aqui com vocês. Talvez um dia a gente possa conversar sobre isso. Essa rápida introdução sobre os conceitos de autoria e de obra vão servir para que a gente possa, nos próximos vídeos, discutir como as transformações tecnológicas modificaram completamente a própria noção de obra e de autoria. E, evidentemente, dos desafios da proteção do direito do autor em razão dessa revolução tecnológica. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre criação de obras artísticas, literárias, intelectuais por inteligência artificial, produção e proteção de conteúdo em plataformas digitais como Wikipedia e YouTube, as diversas estratégias de transferência de direito do autor e, claro, falar um pouquinho sobre a polêmica envolvendo produtores de conteúdo e o próprio YouTube. É isso, por hoje é só, a gente se vê nos próximos vídeos. E se você gostou do conteúdo, compartilha com os amigos, deixa um comentário aqui embaixo pra gente melhorar cada vez mais e não esquece de dar o like. A gente se vê no próximo vídeo.